Olá, caros espectadores! Estamos começando a nossa primeira transmissão. Eu sou o professor Osmar de São Paulo E eu sou Alain Ribeiro, de Salvador, Bahia. e essa é a primeira edição da nossa Conexão Sampassal, a sua ponte aérea de informação e conhecimento. Uma verdadeira mistura de pão na chapa com dendê. Vamos nessa! Vamos nessa. Então, para começar a nossa primeira edição, como estamos nos conhecendo agora, vamos nos apresentar brevemente. Eu sou o professor Osmar, como eu disse, eu falo aqui de São Paulo. E vou contribuir com os conhecimentos da minha formação acadêmica, né, e também outros que são relevantes aqui para o nosso programa. Eu sou formado em línguas estrangeiras, mas vou compartilhar conhecimentos de assuntos variados, assuntos que interessam, né, no nosso dia a dia, em diversos temas, diversas modalidades, com o objetivo de informar, de entreter e de provocar algumas discussões interessantes e até mesmo hilariantes, né, a depender do tema. Agora vamos lá, Alain Ribeiro, Beleza. faça sua Eu breve sou, apresentação. eu sou Alain Ribeiro e estou aqui para, juntamente com meu querido amigo, professor Osmar, debater sobre esses temas todos de atualidades, até teoria da conspiração, quem sabe, né? Eu sou formado em Direito, pós-graduado em Ciências Criminais e Direito Tributário. E juntos aqui a gente pretende discutir os demais assuntos do Brasil e do mundo, de política, informações, entretenimento, curiosidades, enfim. É um bate-papo que vai fazer como o próprio nome diz, uma ponte aérea entre a informação e o conhecimento. Vamos nessa. Tá E, contigo, e a professor? gente está comigo. E a gente colocou essa mistura interessante, né? A nossa conexão é Sampa-Sal, ou seja, Sampa, São Paulo, Sal, Salvador. Por isso que a gente fez essa mistura, né? O pão na chapa com dendê, para poder reunir os sabores dos locais do Brasil. Mas você pode também, aliás, Alan, a gente tem uma novidade. A partir de agora, a gente conta com o terceiro âncora. Você sabe quem é o terceiro Perfeito. âncora da nossa Conexão São Passal? Quem é o terceiro âncora? É o nosso caro espectador. A gente vai contar Perfeito. com você para poder ajudar nos nossos temas, nas nossas discussões. Então, vai Perfeito. ter pão na chapa, a moda paulistana, vai ter o dendê, a moda de Salvador, mas pode ter também lá o chimarrão do Sul, Perfeito. pode ter, como é que é o nome daquela comida lá do Pará? O pata tucupi, né? O tucupi, Lá perfeito. do Pará, pode ter o pequi de Macaxeira com carne Goiás, de sol de Alagoas, enfim. macaxeira É com um, carne é de um, sol. é um suco de Brasil. A gente quer O o frio de São Brasil. Paulo, que eu estou vendo que o professor está aí bem Tá frio, agasalhadozinho, né? O frio de tá São frio. Paulo com o calorzão aqui da Bahia. Da Bahia, do Nordeste, do Norte, né? Calor humano, inclusive. Então a gente conta com você. É a conexão. Esse calor humano é o verdadeiro resumo do Brasil, do brasileiro. Exatamente. A Esse- gente conta com isso a partir de agora da conexão Sampassal. Eu aqui de São Paulo, meu Vamos amigo Alan de nessa. Salvador e você junto com a gente. E agora, vamos para os temas de hoje. Alan Ribeiro, quais são os temas de hoje? Os temas de hoje são doutrinação em salas de aula e a famigerada cultura woke. Então você já está Temas vendo quentes, hein, aí professor? temas Temas quentes. quentes. Olha o tipo de bate-papo que a gente quer fazer com você, caro espectador. Inclusive, logo mais, como a gente já está começando agora, a gente vai vir com muitas novidades, né? Aos poucos, a gente vai falando essas novidades para vocês. Por hora é o início de conversa, mas vocês vão gostar da gente e nós também vamos adorar a sua participação e promover, inclusive, oportunidade de você estar participando simultaneamente conosco. Em breve, nós vamos apresentando nas próximas edições. Então, preparem-se, continuem com É, a gente. Pode falar, professor. inicialmente nós vamos subir um vídeo por semana, todas as quintas-feiras. Futuramente, obviamente, com a ajuda de vocês, com o desenvolvimento do canal e, claro, com a ajuda primordial de vocês, a gente vai
estudar a possibilidade de, além desses vídeos, às quintas-feiras, a gente fazer também lives esporádicas com entrevistas, enfim, só depende de você também nos ajudar. Exato. Então Professor, é uma parceria. Nós e vocês, vocês e a gente para fazer a nossa conexão, unir não só São Paulo e Salvador, mas o Brasil inteiro. Então vamos Brasil lá, vamos Real. partir para o Brasil real, exatamente. Então Perfeitamente. vamos para o primeiro tema, que é doutrinação em salas de aula. Tema quente. Exato. Para poder nos ajudar, eu vou compartilhar a tela e apenas vou mostrar a capa do nosso artigo, né? A gente tomou emprestado do jornal Gazeta do Povo. A gente vai falar sobre o livro do Pascal Bernardin, chamado. Vocês estão conseguindo ver aí? Tá, tá Aí tudo não, ainda certo aí não. nela? Não, Tá ainda não. não, não está Não compartilhando a compartilhou, não. tela? Não. Deixa eu tentar então. Vou novamente. Calma, pessoal. Vamos lá. E agora? Foi. Agora entrou. Agora tá. Então, Ótimo. reportagem da Gazeta do Povo, conforme o título, né? 5 táticas de doutrinação em sala de aula que você precisa conhecer. Isso aqui é inspirado no famoso livro de Pascal Bernardin chamado Maquiavel Pedagogo. O nosso público deve conhecer o livro, né? Ele tá sendo Sim. vendido nas melhores livrarias e fala sobre assuntos pertinentes ao que se costuma dizer, não é, meu caro Alain? Perfeito. Educação. Perfeito. Nós sabemos muito bem que existe uma diferença clara entre educação e instrução, que convém para determinados nichos, determinados ciclos de discussão, fazer com que os dois sejam a mesma coisa. Porém, de fato, não é, porque, inclusive, as palavras são diferentes, né? Meu caro Alain, tem Perfeito. algo a acrescentar antes de a gente falar Não, dessas técnicas, dessas não, é isso. táticas? Só complementando aí o que o professor falou, é, esse livro, essa matéria do Gazeta do Povo, genial, foi inspirada no livro Maquiavel Pedagogo, do professor francês Pascal Bernardin. Né? E Uhum. aqui eu queria fazer uma citação também rápida de um outro pensador francês chamado René Guénon, que ele escreveu Reneguenon. um dos livros geniais, que é La Crise do Mundo Moderna, que é a crise do mundo moderno, em que ele diz, assim, rapidamente, para não ficar muito extenso, ele diz objetivamente uma coisa: é, a civilização ocidental está ameaçada. Que Está ameaça é ameaçada essa, Alain? através da cultura, através da educação, através da. A gente já discutiu isso aqui, professor, através da islamização. Uhum. Né? Então, é um complemento aí que eu queria fazer, um adendo, que eu queria fazer também de um outro professor, de Exato. outro pensador francês. Que fica a Mas dica também, René Guénon. Fica a Reneguenon. sugestão, professor, para uma próxima oportunidade de a gente discutir sobre o que ele fala. Ele discorre primordialmente, quando ele fala que a civilização ocidental está ameaçada, ele diz que está ameaçada pela islamização do Ocidente. Né? Então, complementando o que eu disse, não só através da islamização, mas aí vem o professor Pascal Bernardin e diz: olha, nas escolas, a doutrinação nas escolas, e tantas e tantas, o professor, o Rosto de Deus, me relembra o nome do professor aí, Rosto de Deus. que Eu escreveu vou puxar sobre. aqui. é, 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 enfim, que ele Vou diz que puxar. essa cultura da quebra dos valores morais, da quebra dos valores culturais. Você compreendeu? Entendi. Eu Enfim, vou puxar mas eu aqui só o queria nome só do fazer, autor. eu É o queria só Roger fazer Scruton.
Roger Scruton, perfeito, Isso, ele escreveu O exatamente. Rosto de Deus, Então escreveu uma série de livros, né. então várias pessoas, vários pensadores escreveram sobre a mesma coisa, só que de formas, em vieses diferentes, né, ou em organismos Claro, diferentes, um na cultura, outro na música, outro nas artes, na pintura, outros na educação, que é o caso do nosso tema hoje aqui, né, a doutrinação em é. salas de aula. Educação, né, já é A controverso por doutrinação em utilizar salas de aula. isso, já é controverso por estarmos falando em educação, né. Mas Perfeito. enfim, quando o nosso espectador entende que quando a gente fala educação, a gente faz uma diferença clara entre instrução, porque a educação nós entendemos que é por parte dos cuidadores da criança, né, dos pais diretos, daqueles que são tomados conta. E é uma educação no lar. A escola deveria, então, ter outro papel, obviamente, né, que seria o de instruir, de ensinar conteúdos para a vida prática, para que a criança De possibilitar uma formação intelectual, né. formação intelectual e E a também prática. exatamente, de adquirir uma consciência elementar, de conhecimentos elementares. Isso, exatamente. Então, porém o sistema convenciona em juntar tudo num balaio e dizer: "Educação". Mas enfim, acho Perfeito. que essa já foi explicado isso. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai focar no livro, nesse ponto das táticas de doutrinação, porque o que acontece? Como, nós muito bem sabemos, aqui no Brasil o sistema de ensino é obrigatório, então o seu filho, sua filha é obrigado a frequentar o sistema de instituições constituídas, conhecido como, rede escolar, né, de município, de estado aí, depende da estrutura. Então, isso acaba virando um laboratório para esse tipo de tática, porque vai construindo, vai trabalhando esse aluno, né, da maneira que os professores querem. E esses professores, muitas vezes, até de maneira inconsciente, lá atrás já passaram pelos mesmos processos de doutrinação. Então, o que que a gente vai tentar fazer aqui? Vai explicar a técnica e vai tentar, eh, desenhar ela, né, ilustrar de alguma forma, para que ela seja entendida na prática e como isso tem consequências lá na frente, para costurar depois com o próximo tema. Então vamos Muito falar da bem. primeira tática aqui. É óbvio também, outro adendo, que aqui nós vamos falar de 5. O livro que vocês precisam ler, caso o espectador não tenha lido, é digno de ser lido, porque tem muito mais táticas, mas aqui a gente vai falar das principais, que já servem como um bom parâmetro. Então vamos para a primeira que é mencionada na reportagem. Mas antes disso ainda, meu caro Alan, vamos falar um pouco Sim. de 2 palavrinhas chamadas de dissonância cognitiva. Eita. O que que você tem a Rapaz dizer? rapaz, a dissonância cognitiva. Eu vou antes de você entrar no tema, eu vou falar qual é a definição que o próprio autor dá, Perfeito, e aí você complementa. O muito autor bem. fala que dissonância cognitiva é se um indivíduo é levado a cometer publicamente, por exemplo, numa sala de aula, ou frequentemente ao longo de um curso, um ato em contradição a seus valores, Seus próprios valores. a tendência desse indivíduo, vai ser a de modificar os seus valores. Para quê? Para diminuir a tensão que lhe oprime. Complemente, meu caro Alan. Perfeito. E também para complementando, e também para com essa ideia de, de cultura em massa, né, dada por essa agenda, por essa revolução cultural, né, também para serve como uma espécie de pressão para o indivíduo que sofre de cognição, qual o tema, professor? Desculpe. Dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. A pessoa que experimenta a dissonância cognitiva, ela tende a confrontar os seus próprios valores para também como uma necessidade de pertencimento a determinados grupos, a determinados Uhum. coletivos.
Você entende? Então ela acaba obviamente, se anulando como pessoa, ou como ser que pode sim pensar individualmente, que pode chegar a conclusões individualmente, seja através do estudo individual, enfim. E, e abre mão dessa ideia desse poder que tem de sozinho, de desenvolver um autodidatismo, de desenvolver uma mentalidade por si própria, em prol de um coletivismo, né, falso, que tudo isso, obviamente, faz parte dessa revolução cultural, como eu disse anteriormente. Então, o indivíduo ele fica fragilizado em suas próprias convicções. Ao momento, cada momento que ele se confronta o tempo inteiro suas próprias convicções, seus próprios valores, e ele abre mão desses valores em prol de uma coletividade falsa, frívola, ele acaba se fragilizando também como ser humano. Então seria como se ele, ao mesmo tempo que se anula, ele se autoafirma por conta desse comportamento gregário, né. Ele quer Se para autoanula, não exatamente. para não ficar fora do grupinho, ele sente a necessidade de pertencer ao grupinho, para não sofrer as Perfeito. críticas, é isso? Perfeito. Porque através, como eu disse anteriormente, professor, através dessa revolução cultural, ele sofreu um processo de lavagem cerebral, né? Que transforma essa lavagem cerebral, não transforma só ele como indivíduo, mas transforma uma massa, né? E Uhum, transforma a massa de pessoas completamente ignorantes, né? E soldadinhos de uma causa maior, né? Politicamente falando, né? Que é uma causa comunista, socialista, que é o que a gente está vendo por aí. Né? Então, eles destroem efetivamente valores para que as pessoas não consigam pensar por si próprias, mas somente repitam determinados jargões que eles querem que essas pessoas repitam, e eles não conseguem nem individualmente, nem quanto mais coletivamente, né? Aí vem Ortega y Gasset com o homem massa, né? Na Revolução das Massas. Diz o homem, quando uhum. está em coletivo, numa ideia, em um grande número de pessoas, ele não consegue, ele se anula, de certa forma, ele se anula como ser pensante. Então é o que acontece com essa doutrinação nas escolas, né? Pois é, e é A dissonância cognitiva, a partir dessa dissonância cognitiva, a pessoa se anula completamente em função de ideias que ele é, a partir de determinado momento, inicialmente ele pode até confrontar aquela ideia com seus valores. Só que a partir do momento que ele cada vez mais vai abrindo mão dessas suas próprias convicções, seus valores morais, culturais, religiosos, familiares, etc., ele chega um determinado momento que ele não consegue mais fazer esse confronto. Ele simplesmente acredita que as ideias da massa são ideias reinantes como sagradas, enfim. não somente as ideias da massa, né, meu caro Alan, mas, assim, uma pessoa que é acreditada, né, que é credenciada para falar, digamos aí, um professor, né, e Perfeito, vai perfeito, ele perfeito. vai como ele assume essa posição de autoridade na sala de aula, em sendo professor, ele já tem aquele velho, como a gente pode falar, aquele senso comum, né. "Ah, não, ele é o detentor do Do conhecimento enquanto conhecimento, perfeito. ele está ali naquele ambiente, então você não E vai sobe a um negar a palavra patamar do de professor. prevalecimento absurdo. Ele Não detém o desafia. conhecimento formal. Perfeito. Isso, então, você não desafia esse professor e, além disso, você tem que se render à questão das regras da instituição, né, porque você Exato. vamos retomar. Enquanto o estudante está na escola, ele é obrigado a seguir o sistema. E para seguir o sistema, ele tem que estudar aquela matéria, daquele professor credenciado, tirar a nota para poder passar para a próxima matéria. Então, é claro que já esse sistema já exerce uma pressão, né. Como o aluno precisa da nota para poder avançar, ele não vai
muitas vezes questionar. Ele até pode achar: "Não, isso está totalmente diferente do que eu aprendi na minha casa, com a minha família, com os meus cuidadores, mas aqui eu tenho que me submeter, porque senão eu não avanço". É perfeito. Mas ocorre uma certa demonização dos valores familiares também, né? Exato. E uma chancela à educação formal, como se aquilo fosse algo sagrado, se fosse efetivamente verdadeiro, né, inquestionável, e os valores Inquestionável. religiosos, familiares, tradicionais, etc., ficam relegados. E olha, pessoal, quando a gente está falando dos valores familiares, aqui a gente tem que fazer um adendo, porque, por exemplo, nós sabemos muito bem que, tem o Brasil é um país predominantemente cristão. Porém, quando Perfeito. a gente fala de valores familiares, a gente pode estar falando com famílias que têm outras matrizes religiosas. Porém, a gente não vai aqui expor um leque inteiro dessas matrizes. Isso não interessa para nós. O que interessa Não está é abrir a especificando discussão. perfeito. A gente não vai ficar especificando aqui. O que a gente fala é o confronto do que se tem na família com aquilo que a escola vai ditar que pode ser correto e, às vezes, contradiz aquilo que é da família. É o desafio que a gente está encontrando aqui para a gente construir a nossa discussão. Então, Bora vamos lá. falar das táticas. Essas táticas são aplicadas na escola, mas podem ser aplicadas também em outros âmbitos da vida. E já que a gente está falando dessa questão de autoridade, a primeira tática é justamente submissão à autoridade. É algo mais ou menos assim. Teve um experimento, né, que é mencionado no livro, que fala mais ou menos assim: estudantes foram induzidos a acreditar que os participantes de um teste estavam sendo submetidos a choques elétricos, ou Hum, seja, já entra no âmbito comportamental. Só que orientados por esses mesmos superiores a não interromper a prática, ou seja, continua aplicando choque, a maioria deles foi adiante. E o experimento foi replicado diversas vezes. Ou seja, se as pessoas eram estimuladas da maneira certa, elas fariam qualquer coisa no momento que acreditavam que estavam seguindo ordens superiores. Chega perfeito. até, chega até a ser um requinte de crueldade. Porém, é algo mais ou menos assim, né? Digamos, vai. Fulano que tem que responder um questionário, ele está na sala, digamos, uma sala fechada, aí tem alguém do outro lado observando, né? E aí, a cada resposta errada que ele dá, ele recebe um choque, por exemplo. E aí o problema vai se agravando, porque quanto mais respostas erradas essa pessoa for dando, a intensidade do choque vai aumentando. Vai Só que aumentando. aí a pessoa está vendo, né, que essa pessoa está sofrendo e ela quer parar. Só que a orientação é não pare, porque isso é um experimento científico. E Então, isso é lançado nas salas de aula. Agora complemente, por favor. então observe, tudo para respeitar a autoridade, né, Respeitar a ainda que ciência, né? assim, ainda que seja ululante, a atitude dele seja completamente fora da realidade, seja cruel, seja ilícita, ele ainda assim tende a respeitar, É né? simplesmente o cara, ele tá vendo a pessoa. Não, ele tá recebendo um choque, ele não aguenta mais. Eu Poxa, tenho que parar com curiosamente, isso, né? transmutando em outra escala, aconteceu algo bem parecido agora recentemente, né? De 2020 para cá, né? Hum. As pessoas sendo extraídas de lugares públicos, de praias aqui em Salvador, por exemplo, né, mas em Aqui em nome de São uma Paulo autoridade, de uma também, ciência, porque é inquestionável, a ciência no não se litoral de pode São Paulo questionar, também houve. saia, porque fechando o estabelecimento, as pessoas morrendo, as pessoas precisando de trabalhar para poder alimentar, trazer o pão para a família, e eram completamente obliteradas, né? Enfim, Isso, bem aqui em São curioso. Paulo,
mesmo prendiam banhistas, mulheres de traje, de biquíni, porque estavam na praia, de alguma forma não obedecendo o novo critério, né? Vamos chamar assim, Exato, aqui em Salvador, não vamos né? citar nomes não, deixa para lá. Mas aqui em Sim, Salvador aconteceu a mesma coisa. Aqui, pois é. toda a praia foi feito uma cerca, parecendo aquele negócio, Então, né? olha só que costura interessante, né? A gente está falando de doutrinação em sala de aula, mas acaba sendo uma doutrinação no âmbito de vida, numa esfera da vida Exatamente, né? humana. Exato. É Olha a gravidade disso. como eu disse, Pascal Bernardin, ele tá discorrendo sobre um aspecto, que é a educação, né? A Isso, doutrinação na sala de aula. Mas existem outros, exatamente. como Roger Scruton e etc., Thomas Sowell, enfim. Isso. Vamos falar da segunda tática, que é chamada de pé na porta. O que é pé na porta? Essa tática consiste em atribuir tarefas que vão aumentando gradativamente de complexidade até atingir o objetivo adequado. Só que em vez de partir diretamente para o objetivo final, o que poderia até causar uma rejeição, a estratégia é começar com coisas simples, para você ir paulatinamente exigindo coisas mais elaboradas. Por exemplo, o estudante que já se comprometeu com uma causa anteriormente, como ele já se comprometeu, ele vai aceitando as outras coisas, entendeu? Digamos, vai, o estudante vamos pegar o universitário, que esse exemplo é mais fácil na universidade. Pode servir no ensino básico, mas na universidade isso é mais comum. Ele tem contato com uma determinada ideologia política, seja pelos ensinamentos dos professores, Bem seja difícil por. hoje, né? Exato. Então, Para dizer que seja é mais comum. isso, e aí seja também até por círculos de amigos, né? Aí ele vai Exato. se aprofundando mais e acaba aceitando aquilo. Aí o que acontece? Como o estudante já entrou na cartilha ideológica, Aceitando aquilo que aceitando fatores que levam àquela doutrina que ele escolheu, seria isso? isso, então, por exemplo, ele já está vinculado à cartilha. Aí acontece Perfeito. o quê? Tem um movimento na sala que fala: não, a partir de hoje nós vamos entrar em greve, greve de estudante, que já E é uma todo coisa mundo absurda. tem que aderir àquela greve. Isso, e todo mundo tem que aderir porque nós estamos lutando por causa X, Y, Z, A, B, C. O estudante que já entrou na cartilha não vai discutir, ele já vai topar, tá Perfeito. entendendo? Então a cartilha tem que Pode, ser bem, todos os tópicos da cartilha têm que ser respeitados, né? pode complementar, pode falar mais. Todos os tópicos da cartilha têm que ser respeitados, já que eles sim justificam os meios, né? Então Exato. o fim maior é a causa utilizando o seu exemplo, a causa do estudante É a sabe Deus, causa, ideológica, é a né? A causa. causa que importa, né? Por Exato. exemplo, aqui em Salvador, se eu estiver enganado, professor, você me corrija. E vou citar um exemplo que me parece que se amolda muito a isso, a Uhum, esse segundo dogma aí de Pascal Bernardin, ou sim. característica, né, da É doutrinação. a tática de doutrinação. É, qual tática de doutrinação? É, me parece que quem estuda sociologia, que é só um exemplo, não estou citando, né? É um O que exemplo. aconteceu aqui, por exemplo, num exemplo, numa faculdade federal aqui na Bahia, os estudantes dessas áreas aí de comunicação, sociologia, letras, etc, etc, eles fizeram uma espécie de workshop. O nome do workshop, acredite, professor, era workshop Cuidado. de olha, vou soletrar, SIRIRICA. Esse era o workshop. Ah, Então, isso. todos aqueles que estudavam, que estavam naquela matéria da universidade, se não participasse desse workshop de Siriri, aquele negócio, não seria considerado, não seria olhado com bons olhos, né? Vamos dizer assim, Sim. né?
Então tem que Aconteceu comprar algo com você, parecido aqui em São Paulo, tem que parece que cumprir. foi na faculdade de medicina. O negócio é muito doido. Tem táticas de ensinar de como se comportar em banheirão, que eu fui procurar saber o que, que era banheirão, um negócio muito, muito doido, né? Enfim, Banheirão é algo comum aí em Salvador, né? encontros, encontros no banheiro para, enfim, né? Sim. Tá Já subentendido, né? já Enfim. foi já foram, publicados inclusive artigos acadêmicos sobre isso, olha que absurdo. Então é isso. Esses fatores que vão aparecendo no decorrer do desenrolar da ideia que eles querem, da ideia maior, então todos eles têm que aderir, sem ter nenhum mínimo de reflexão se aquilo é bom, se é importante, se é interessante, se é intelectualmente proveitoso. Então, Sim, basta ser estabelecido e todo mundo tem que aderir e pronto. Então, seria isso. exatamente, só que aí já tem o consenso inicial, essa é a particularidade da tática, você já tem que estar vinculado, Isso, porque aí depois perfeitamente. o resto que vier, você paga o preço mais facilmente. Você não Perfeito. pensa muito, é por isso que se chama pé na porta, entendeu? Exato, exato. Aí vem uma Então, outra já que entra é com o pé na porta completamente obliterados de julgamentos, né, sim, posteriores. exato. E aí eles ainda chegam a justificar cientificamente com base nos conhecimentos aprendidos. Vamos Muito bem. pegar uma outra Bora lá. tática agora, meu caro Alan, que tem um nome bem parecido com a primeira. A gente acabou de falar do pé na porta, agora a gente Uhum, vai falar do porta na cara. O que é o porta na cara? É assim. No começo você pede algo absurdo. uhum. A- É assim, você pede algo absurdo. Depois eu vou até mencionar um exemplo do livro. É algo assim que parece que não dá para fazer, é irrealizável. Para você ouvir um não. Poxa, não dá para fazer, beleza? Só que aí você já ancora, né? Você já liga, já vincula um segundo pedido. Esse sim já é mais fácil de se obter. Por quê? Porque em face do absurdo, né? A tarefa que vem depois, que parece mais razoável. Mesmo que não seja. Para que fazer isso? Para aumentar a chance de convencimento. Então, tem um Perfeito. exemplo no livro que é mais ou menos assim. Vamos lá. Ah, Esse ano é ano de eleição, inclusive, né? Eu não sim, sei como é que tá aí, se ainda tem aquela cultura de colocar os outdoors, sabe? Tem sim, aqueles outdoors de sim, candidato? Então vamos lá. sim. Chega lá o partido na sua casa, né? Ou toca a campainha, ou bate palma, fala: Ô, de casa, olha, nós somos do partido tal, e a gente está aqui promovendo o candidato fulano de tal para vereador. E assim, a gente precisa colocar no quintal da sua casa um outdoor para poder promover o nosso candidato, né? Aí a pessoa vai falar, de jeito nenhum. Por que você vai fazer isso? Não, mas você vai ocupar o espaço da minha Quintal. casa para outdoor. Não, Hum. não vou fazer isso. Aí a pessoa tenta convencer, claro, né? Propositalmente ainda insiste, a pessoa fala, não, não, não. Aí a pessoa fala, tá bom, tudo bem, a gente não vai colocar mais. Então, a gente pode colocar um pequeno santinho aqui do lado do seu portão, como esse candidato? Isso não vai tomar um espaço, vai ser para nossa divulgação, vai ser para angariar os votos. Aí a pessoa se sente convencida, fala, nesse caso tudo bem, não tem problema. Não tem problema. É Não perfeito. vai doer, não vai doer, É né? perfeito, perfeito. Mas Complementa. o objetivo foi atingido, que O era objetivo foi veicular. impactar, né? Perfeito, perfeito. De cara. Perfeito. Pode Exemplo, servir com exemplo. dinheiro também, né? Exato, exatamente, exatamente. Complementa, por favor. Não, Complementa. o seu exemplo foi perfeito. Não tem o que complementar. Com relação a dinheiro, por exemplo, né? Existe um provérbio antigo, né? Que diz que todo homem tem seu preço, né? Perfeito. Então, se você deu um exemplo aí de uma propaganda política, digamos que, por Uhum. exemplo, se tem compra de voto, por exemplo, né? Você pode aí fazer de uma forma inversa. Olha, eu dou tanto para determinados. Quantos votos você tem na sua casa? Que isso acontece nos interiores
que a gente sabe que acontece nos interiores do Brasil aí, né? Eu sou, por exemplo, de uma cidade pequena e acontece muito. Mas quanto mais aumenta, fica mais atrativo para a pessoa, né? Mas eu gostei, eu nunca tinha olhado por esse M prisma, mas ó, esse porta na cara. tem uma Sim, coisa pois não. interessante, porque, assim, eu dei um exemplo fora da sala de aula. A gente pode aplicar isso esse exemplo é do livro, tá? Esse exemplo que eu acabei de dar Certo. do Como, por exemplo, seria uma sala de aula? poderia, eu estou imaginando algo assim, vai, o professor pede um trabalho gigantesco, digamos, escreva 50 páginas sobre um tema X para entregar amanhã, valendo a nota final. Muito Aí os bem. alunos vão falar: "Ah, professor, não, não dá, a gente não vai ter tempo, eu tenho compromisso, não sei o quê", o aluno vai inventar um monte de desculpa. Ah, Aí o que que o professor faz? Em vez disso, ele dá um trabalho mais leve, mas tem que seguir o mesmo tema. Tem que ter uma estrutura ali, digamos, umas 2 páginas para muito compensar, bem, perfeito, perfeito. né, negocia, né. Muito Mas bem. aí ele vai trabalhar em cima da cartilha de doutrinação. Que a Isso primeira, é a primeira proposta pareceu esdrúxula, né? absurda, Mas absurda, absurda. exato. E na segunda é mais factível, é mais tranquilo, perfeito. Então, tá, tudo bem, 50 páginas não dá para amanhã, porque eu tenho que E fechar isso o pode ser utilizado também dentro da escola de aula. Isso pode ser utilizado também, professor, no que diz respeito à doutrinação ideológica, né? justo. Por exemplo, pode parecer aqui maluco o exemplo que eu vou falar, mas, por exemplo, a gente sabe que essa utopia comunista e essa mentalidade cultural, essa evolução cultural, eles querem de fato destruir alguns pilares, né? Por exemplo, a família, a religião, né? Digamos, desenhe, sei lá, eu posso parecer aqui, desenhe, faça na sala de aula, faça o desenho de Lúcifer, Isso para né? uma Aí as classe crianças, de ensino fundamental, você está falando, né? Pode ser. ensino fundamental, criancinhas, Aham, desenho, criancinhas vão ficar impactadas do capeta. Vamos dizer, faz esse desenho do aham, capeta. sim. Não, não pode. Tem muitas crianças que são religiosas ali, aquela coisa toda, por causa dos pais. Não, não pode, não posso. Então faça o seguinte: escrevam 10 razões pelas quais você não gosta de Deus. Isso, e até mesmo determinados temas de determinados livros infantis são chancelados pela escola, enquanto outros não. Então, eu vou só fazer uma pausa na nossa discussão, só para Ah, poder alertar o nosso espectador que, apesar do nosso primeiro programa ser gravado, nós pedimos que vocês comentem aí, para poder ajudar a gente, para perfeito. dizer Inclusive, assim: também com "Olha, sugestões de outros temas, de isso, novos temas para a gente discutir, venham com alertas, sugestões de enfim. temas, né, Perfeito. contribuam aqui para a gente fazer as nossas próximas conexões do Sampassal mais ricas ou tão ricas quanto essa. Se você está gostando também, pode colocar, né, seu comentário. Se não está gostando também, pode colocar no comentário, porque aí a gente vai fazer com que essa conexão seja cada vez melhor a cada nova transmissão. E nós Muito já bem. agradecemos de antemão a vocês. Continuando, vamos para a quarta tática, mencionada na reportagem, que seria prova iniciática. O que Prova seria para iniciática, você? parece algo assim bem místico, né. O que seria Sim. isso? Inclusive foi comprovado em pesquisas, né, que é quando alguém é induzido a praticar um determinado ato com o qual não concorda por inteiro, mas aceita fazê-lo. E aí essa pessoa passa a mudar a sua visão acerca dessa prática. E aí, para reduzir a dissonância cognitiva, o participante tende a passar a tratar como aceitável aquilo que praticou. E isso aqui, ó, eu tô com uns exemplos aqui de ensino fundamental, assim, desde prezinho, não sei como é chamado aí em Salvador, aquele estudo É, antes do pré-escolar. pré-escolar, né, que assim, eu não sei nem se eu posso comentar aqui,
Vá. né, porque A é ideia aqui é, como é se meio diz aqui na Bahia, complicado. como se diz aqui na Bahia, professor, não sei aí em Salvador como é que você fala, aí em São Paulo como é que se fala, mas aqui em Salvador, larga o doce, Eu vou tentar larga o fazer de uma doce. eu vou tentar fazer de uma maneira com que o nosso espectador entenda, mas é algo mais ou menos assim. Vamos lá, você tem lá o prezinho, você tem a classe de meninos e meninas. Hoje é todo mundo junto ali, né. É. E aí o que acontece? Vamos dizer que a professora pede para o menino analisar o corpo do outro menino. Ah, mas isso já está acontecendo, E a me Não, mas na sala de aula. isso já está acontecendo em sala de aula. Isso, então, é porque eu estou tentando ser bem leve aqui, até para Perfeito, não sofrer perfeito. nenhuma represália da Aham. plataforma. Mas assim, menino pedindo para analisar o corpo do outro menino, e a mesma coisa da menina para analisar, o corpo da outra menina, a gente está falando de crianças, gente. Não teve uma escolinha, não me recordo onde aí, numa escolinha dessa, não sei se é no sul aí, eu vou pesquisar, professor, mas não me recordo onde, que fez desfiles, promoveu desfiles de meninos é, 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 vestidos de meninas. Isso, É isso aí, é perfeito. exato. E hoje isso também está vindo de casa, isso está vindo de casa. A gente está falando de doutrinação em sala de aula, mas já está vindo de casa, Exato. né, coisas que estão sendo Tem a ver, aceitas de aí tem a ver tudo com o nosso próximo tema aí, né, professor? tem. A gente inclusive eu vou Essa correr com agenda. a última tática, porque a gente precisa falar da cultura woke. Bora, mas Vamos ficou falar claro. Ficou claro. O Eu exemplo, a acho que ficou ideia ficou claro. claro. Tá bem tranquilo. Vamos lá. Isso, imagina isso em âmbitos mais acima, né, Esse adolescentes, banheiro estudantes aí, universitários. banheiro que todo mundo pode usar, independente de, né? Poderia ser um Enfim, exemplo de prova iniciática. Enfim, vamos perfeito. para a última tática, que é a dramatização. O que que é a dramatização? É fazer o aluno representar o papel que se pretende convencê-lo a adotar. E um exemplo justamente, né, você acabou de falar, né, que são as atividades em que os estudantes se vestem como um membro do sexo oposto. Perfeito, E o que exatamente. tende a reduzir a resistência para tal. Por É quê? o complemento É, dessa ideia iniciática aí, né? É um complemento. Eu isso, acho que é a segunda só vou etapa. só vou Vá. complementar aqui. Então, isso tende a reduzir a resistência, não porque combate o preconceito, mas porque as pessoas costumam justificar seus atos de forma a evitar constrangimentos maiores. Ou seja, como você falou, né, é como se fosse um complemento à prova iniciática, e aí a Uhum. pessoa tende a achar normal. Digamos, vai, eu vou na sala de aula, eu sou um professor, e aí eu visto saia. Agora é a hora de quem está assistindo isso criticar a gente. Mas vamos lá. Eu visto saia e vou dar aula. Aí fulano vai olhar meio esquisito, né? Porque tem coisas que não se pode criticar mais, né? E aí, se, digamos, olhar torto, né? Olhar de soslaio, eu posso chegar com a minha justificativa e falar assim, mas o que que tem? Isso aqui é apenas um tecido? Isso aqui é um pano? Né? Não tem nada demais um homem vestir saia. A pessoa vai fazer uma contraposição e vai achar normal, mas de fato, numa sociedade como a nossa, é normal, porque assim existe a questão do pré-tracinho conceito, que é o conceito prévio, é verdade? Digamos, eu pego uma capa de um Muito bem. livro aqui, uma capa de livro de cor verde, digamos, você vai concordar comigo que você não vai dizer que é azul, a não ser que você seja daltônico ou tenha um problema de disfunção de visão. Então, você, com o seu preconceito, analisa, poxa, professor dando aula de saia. É um pouco, né, contraditório, digamos assim. O que você tem a dizer, meu Exatamente. caro? Não, é perfeito, mas
quando acontece, por exemplo, essa, como é o nome desse quinto dogma aí, a Dramatização. iniciática não, a dramatização, perfeito. Dramatização. Quando há Isso. uma dramatização, por exemplo, do próprio aluno, né? Primeiro ele tem que respeitar lá o início, primeiro, né? O primeiro dogma, que é a autoridade. Ele vai quebrando Autoridade, já submissão. as amarras para poder, né? A partir até chegar um momento que ele normaliza aquele comportamento. Mas quando ele, aqui eu vou fazer discorrer de uma forma um pouco diferente, mas quando o aluno ou a pessoa em si, ou de uma sociedade, vamos dizer assim, que ainda se choca com determinadas coisas, que vem outras pessoas de quem eles sofrem algum tipo de influência, por exemplo, um cantor, uma influência social, ele vai começar também internamente normalizar aquele tipo de Vai comportamento. normalizar. Se você me permitir, professor, eu vou compartilhar aqui Sim. um negócio que eu vi slides, é isso? Compartilhar a tela, não é isso? Para Só um compartilhar a tela. minutinho. Isso. Eu queria Vocês compartilhar. que estão, você, cara espectador, que está gostando da O que nossa primeira aconteceu? conexão, por favor, comente, compartilhe, divulgue para mais pessoas. Vamos lá. Compartilhou aí? Tá rodando ainda. Essa semana Isso, apareceu teve tudo o Lula mais. Palusa, né? Lollapalooza. Teve o Lula Palusa, não é isso? Pois Lula não, é, Lola. cadê? Aí, ó, o Alan, cantor Sam Smith vou- de, apareceu de... apareceu de tamanco. Pode falar. Não, eu Oi? ia falar assim, para a gente evitar alguma represália, não é Lula-Palusa, é Lollapalooza. Ah, Lula Palusa, sei lá, Lula Lollapalooza. Palusa, enfim. Mas Senão... o cantor Sam Smith apareceu, todo mundo, isso foi bem Sim, divulgado aí, tá aqui na página do isso. G-Show. Apareceu de Volta tamanco lá que... Isso, no volta lá McDonald's só de mais uma vez. tamanco e sainha preta. Então, as pessoas Isso, que curtem, que ainda se sentem chocadas de certa forma, que são fãs de Sam Smith, eles vão, de alguma forma, se sentir, sei lá, vão normalizando, de representados, certa né, digamos forma, assim. né? É Eles vão isso, ser então representados, isso é né? perigoso por isso. Isso, volta lá, professor, porque passou Eu vou muito tirar aqui. rápido. Já deu para ver Se aí, não puder, deu? tenta atualizar só mais uma vez, porque foi muito rápido, né? Eu Bem atualizei, olha aí. rapidinho. Isso, vamos lá. Solta só mais uma vez, e aí a gente parte para o nosso próximo tema. Isso, vai lá. Isso. Bem rapidinho, não precisa. Tá indo aí? Não, tem que apertar, vamos ver aqui. Foi aí? Você clicou no. Não, ainda Tá não. dando para ver aí? Tá dando para ver a imagem, mas está parada a imagem. À esquerda tá o cantor, Olha né? aqui, pelo Sam menos dá para Smith. ver aqui do lado, olha. Ainda Acho não? que agora vai rodar, agora vai rodar. Olha aí, eu acho que vai. Ó, Agora aí vai. ele está à Agora vai. esquerda, ele está à Olha aí, esquerda. dá para ver o de tamanco, o cara de barba, com uma mini saia, Isso. Só para explicar, preta tem três fotos. e um tamancão, sei lá como é o nome desse tamanco aí. Isso é uma bota com salto plataforma, né? Mas assim, tem três fotos, né? É o Eu sei mesmo lá o nome cantor. desse aí. É isso. É o mesmo cantor, ele está em três fotos, tá? Não são Enfim, três. Pode parar o três compartilhamento. pessoas. Acho que Exato. o público já Exato. entendeu. O público já entendeu. Agora a gente vai partir Perfeito. para o próximo tema que já vai Perfeito. ancorar, né? Já entra no próximo tema, que é a cultura woke. Já entrou, aliás. Vamos lá. Pode comentar um pouco, por favor, meu caro. Já, já Cultura entrou. woke. Eita, Ó, esse tema é pesado, hein, professor? antes de adentrar, ó, eu estudei um pouquinho de inglês, né? Eu sou professor de línguas estrangeiras, e pelo que eu entendo, a palavra woke quer dizer Um pouquinho é desperto. muito modesto, né? Deixe modéstia. Então, apenas quebrando o estado aqui.
Mas vamos lá, cultura woke, então seria uma cultura desperta. Como assim cultura desperta, meu caro Alan Ribeiro? Então imagine, em inglês, eu sim estudei pouquíssimo da língua inglesa, Hã, que diz, stay woke, né, stay woke, fique desperto, né, fique desperto. esteja desperto, né. É muito contraditório essa ideia de woke, ser desperto, quando na verdade o desperto, no meu ponto de vista, seria a pessoa que consegue enxergar toda essa doutrinação, toda essa agenda cultural, sabe, toda essa destruição de paradigmas eh, tradicionais, né, e construção de um outro paradigma fragilizado, pusilânime, né, que está aí na sociedade, né, que a gente vê hoje. Então, desperto seriam, no meu ponto de vista, quem consegue enxergar isso, não quem está inserido, né, com a mente completamente cauterizada, né, e agindo de acordo com o que a agenda quer que eles ajam, da forma com que a agenda Aham, quer que eles ajam, né, que enquanto houver esse pessoal agindo de acordo com porque tem um mentor, tudo na vida tem um mentor, né. Enquanto eles estiverem agindo, com essas pautas da cultura woke, que é inicialmente a cultura woke, professor, surgiu com o Lives Matter, né, nos Estados Unidos, né. Primeiro, inicialmente foi uma defesa da comunidade do Black Lives Matter, isso. mas depois se expandiu para a cultura LGBT, esses nomes todos aí que abre até a letra Z que não tem mais, enfim, e, e outras agendas aí, é, 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 essas agendas dessa utopia comunista, né? Dessa utopia progressista, utilizando um termo atual. Isso. Então, no caso, dá para ter uma ligação com o que nós acabamos de falar anteriormente, né, da doutrinação Perfeitamente, com essa perfeitamente. cultura? Como que se daria isso? Tem alguns exemplos? Acho Quando que um foi a, ficou bem claro com relação a essas fotos que nós mostramos, né, exato, porque assim, a gente acabou de compartilhar aqui, por exemplo, o Sam Smith. É o perfeitamente essa ideia de cultura woke. aderir a esse tipo de indumentária, né, faz com que a pessoa seja, então, desperta nesse sentido, né. Exatamente. Eu acho que não era stay woke, é stay sleeping. Se vocês Stays estão with mais dormindo que não estão enxergando o que continue está por dormindo. trás dessa ideia, né. Enfim. Mas é só na É, roupa que isso acontece, professor? não, não, na É, linguagem, essa linguagem aí que na eles querem linguagem. obrigar todos nós, sobretudo, isso deve soar para ti, professor, que é professor, é um literato, não é isso? Correto seria isso? Que cursou letras, que é formado, tem Sim, N o especializações no aí, eles querem obrigar você, professor, a mim, a todos nós, a falar todes, por exemplo. Então a cultura yoga todes. tá na linguagem também. Quer obrigar a gente a falar todes, nili, dili, ili, não sei que, enfim. Essa E é uma ideia de coisa desconstrução de tudo, da estética, da linguagem. interessante, porque, assim, essa nova, eu não bom, vamos chamar de gramática por falta de um nome melhor, mas não é gramática coisa nenhuma, É um porque a dialeto, gramática um seria dialeto vagabundo, se me seria permite. seria É, um subdialeto, digamos assim, que surgiu, como muita coisa surge no meio acadêmico. Eu me lembro que na minha época de universidade, as instâncias oficiais não era nem não era nem as mensagens dos estudantes, partia da secretaria. Eles colocavam, por exemplo, quando eu falava de todos, eles colocavam no lugar do "o" final antes do "s", uma arroba. Ou seja, sim. foi começando a introduzir o tema, né, porque a É, arroba tem a forma do "o" e do "a" ao e mesmo do tempo. ar, ao mesmo tempo, perfeito. E aí, isso foi, claro, sofrendo as mutações, ou Depois melhor utilizaram dizendo, X, ao invés da arroba, o utilizaram X. X,
quando você entra nas universidades famosas de São Paulo, o X está presente no lugar do que seria o artigo que eles Sim. que é considerado do masculino e do feminino. E isso é uma prova de que o pessoal realmente não estuda gramática como se deve, porque existem palavras no português que não dependem necessariamente dessas vogais para serem consideradas masculinas e femininas, certo? Então não é isso que define. E aí o que que o pessoal faz? Promovem uma cultura de inclusão. Inclusão. Só que de fato é uma exclusão, Exclusão, perfeitamente, é uma exclusão. porque assim, Exclusão. veja bem, E eles vamos, são vamos tão pegar eles são Vamos pegar, por exemplo, vá, essa questão dos pronomes neutros, que também não tem um consenso. Eu já vi diversas tentativas de gramaticalizar essa questão do pronome neutro. Eles ainda não se decidiram. Já é uma aberração a língua e ainda não está totalmente consolidada além disso, né? Para variar. Mas, enfim, quando você adota um pronome neutro, qualquer um que seja, você acaba excluindo aquele ao qual não se vê adotando aquele determinado pronome. Porque antigamente era assim, né? Você olhava, tinha até aquelas marchinhas de carnaval, né? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? E aí perfeito. entrava na roda de conversa. Hoje, se você suscitar um determinado preconceito, aliás, não precisa nem falar nada, se você olhar para a pessoa e a pessoa perceber que você É, está, digamos, expondo ela ao ridículo, digamos assim, é, aí a lei vem pesada para cima de você. Aí já entra no âmbito do direito, inclusive. perfeito. Então, é uma cultura que vende uma Aliás, coisa, essa agenda está inclusive no direito, está em todos os lugares. Então, tá. você vende uma coisa Essa e, na ideia, por verdade, exemplo essa pratica ideia, outra. por exemplo, da lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, Uhum. o que ela vem cada vez mais, com as modificações legislativas, ela vem cada vez mais ficando mais rígidas para para o suposto algoz, que é o homem, né, na condição de, de companheiro, o marido, enfim, nas relações do lar, né? É, É. observa que agora recentemente teve uma nova modificação legislativa para que o seguinte, para que a própria basta a palavra da mulher, né? Basta a palavra da mulher para não sem determinar acusação da mulher, sem provas alguma, que já promove a Basta justiça ela já dizer. promove. Basta ela dizer que foi agredida de certa forma, que Sim. foi, enfim, que basta isso que a justiça promove, desde do delegado de polícia para cá, promove a autoridade policial, na verdade, promove o afastamento da pessoa, do cara, da pessoa, do homem, Pois é. daquela mulher. E E muito, está tendo muita injustiça, cara. Aqui é um tema para outro, não vamos aprofundar, não, que é um tema para outro. Então, eu só quis pontuar que, de fato, até na, na lei, na legislação, no direito, de uma forma geral, tem, tem manifestação dessa agenda woke. então, essa agenda woke, cultura woke, tanto faz, a gente viu que está no ensino, está no âmbito jurídico, está na cultura popular, pop, né, que o pessoal Exato. chama aí, os Uhum. cantores, né, os artistas e tal, influenciadores, É. Eles está querem também, modificar. Sim, conclua. tá também até na religião, né, até na prática da Exato. religião, de Exato. maneira velada, né. Eles querem passar algo dizendo assim, não, devemos respeitar a todos, só que assim, esse respeito a todos passa por cima até de determinados dogmas religiosos, né? Exato. Em Exatamente. em determinado momento. Aqui a gente não vai Exatamente.
a gente vai falar que é predominantemente nas religiões de matriz cristã que isso acontece. Em Perfeito. outras não vemos tanto isso. Isso tem que ficar bem claro, bem aberto. Perfeito. Independentemente de você ser cristão ou não, é um fato. E então tá em todo lugar. Tem para Olha, onde correr, Alan? professor, só umas aspas aqui, pegando ponga, ou pegando gancho aí na sua prosa. Sim, Recentemente teve um filme, né? Foi lançado um filme, tá até eu acho que na Amazon, na Netflix também tá, que é a ficção americana, que é uma crítica justamente a já assistiu, professor? Que é uma crítica a essa não, cultura woke. já é uma Quem crítica. não assistiu, fica aqui a dica. Inclusive porque American é a origem, né, da a cultura woke veio dos Estados Unidos. Exatamente. E o filme critica o tempo inteiro, de início a fim, eu não vou dar aqui spoiler, mas fica a dica aí para assistirem. Ficção Fica a americana. dica. Genial. Então, o nosso público já pode procurar o filme, ficção americana, se aprofundar mais com relação ao assunto. Agora vem a pergunta, né? Porque parece que estamos cercados por essa cultura. Tem para onde correr? É, tem. Eu acredito que sim, professor. Eu acredito que tenha. Primeiramente, você não abrindo mão das suas convicções religiosas, né, judaico-cristãs, que nós somos predominantemente, das suas convicções familiares, das suas convicções pessoais, e aliado a isso, paralelo a isso, é procurar conhecimento, procurar entender, procurar ler, procurar se aprofundar Uhum, sobre o tema e perceber. Nós não somos desprovidos de percepção. Qualquer ser humano consegue enxergar tudo isso. Inclusive, quem está inserido nessa agenda consegue enxergar que de fato existe uma agenda. Né? Então, o conhecimento a gente consegue de fato blindar. Quanto mais a gente fortalece intelectualmente, a gente se blinda. Eu acredito. Esse é o meu ponto de vista, né? e uma das maneiras de fazer é justamente por meio dessa nossa iniciativa, né. Nós iniciamos o Conexão Sampassal com esses temas, né, a gente vai falar de muito mais, não só ficar restrito a esse âmbito de temas relacionados às esferas humanas, política, a gente vai falar de temas gerais, mas temas que interessam. Temas que podem ser de entretenimento, temas que podem ser mais polêmicos também, lá na frente a gente vai estudar isso. Perfeito. Então, nós vamos servir como uma espécie de farol, né, como os faróis aí das praias de Salvador, e É, também, os faróis que a gente vai e re- apresentar aqui direto de São Paulo também. Perfeito. Quer complementar? Eu reitero aqui a fala do professor no sentido de convidar os telespectadores e as pessoas que vão assistir esse vídeo que nos ajudem com temas para que nós possamos aí fazer um bate-papo legal e, e sedimentar a construção do conhecimento, beleza? Da informação, do conhecimento e pão na chapa com dendê. Fazer Pão na essa chapa conversa com gostosa, dendê. essa ideia, porque debatendo, é discutindo, é que a gente também cresce intelectualmente, não é isso, professor? Exatamente, contando sempre com você, meu caro espectador. E é isso, essa foi a nossa Perfeito. primeira conexão Sampassal de muitas, com a sua ajuda. Eu sou o professor Osmar de São Paulo. E eu sou Alan Ribeiro, daqui de Salvador. Complementando, não esqueça aí de compartilhar, escrever aí no canal, aquele blá 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 que todo mundo já está sabendo, todo mundo já sabe hoje, Isso. né? Compartilhe, se inscreva no canal, faça seus comentários e dê o like aí para nos ajudar a Isso. crescer cada vez mais. Beleza? Con Um abraço. contribuam conosco e até a nossa próxima conexão Sampassal. Sal. Muito grato a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Forte abraço. Igualmente.